o antagonista nas eleições 2024. Ontem o Datafolha divulgou as primeiras pesquisas sobre a intenção de voto nas principais capitais brasileiras, né? Basicamente São Paulo, BH e Fortaleza, ao longo para o segundo turno. Em São Paulo, Matheus, coloca na tela, por gentileza, aí o gráfico, porque o Ricardo Nunes ele desponta aí com 55% dos votos contra 33% do Guilherme Boulos. Tem um detalhe interessante sobre São Paulo. É o seguinte, é que o Datafolha traz para cá, Matheus, ele conseguiu detectar que 84% dos eleitores de Pablo Marçal devem votar em Ricardo Nunes. O que é isso? O que seria... Era um tanto quanto que óbvio, né? Isso mostra também um certo desânimo no comitê do Guilherme Boulos, que agora ele vai ter que se pendurar no Lula para conseguir reverter esse resultado. Não é uma tarefa muito fácil. O próprio presidente Lula admitiu hoje pela manhã que vai ser um trabalho hercúleo em entrevista à rádio CBN. Matheus, a gente tem esse vídeo pronto, Matheus? Me dá um joinha aqui, para ver se a gente já está com esse vídeo engatilhado, porque isso mostra que, de fato, o primeiro turno em São Paulo já teve ali uma cara de segundo turno. Justamente por quê? Porque você, né, ficou muito claro ali no eleitorado paulistano que você tem 2/3 do eleitorado paulistano sendo de centro ou de direita e apenas 1/3 sendo de esquerda. Então, de fato, fica uma situação bem difícil pro Guilherme Boulos. E o Ricardo Nunes, sabendo disso, ele já colocou um pé na campanha, né, colocou um pé no freio na campanha. A ideia dele agora, nessa reta final, é seguir ali, né, em velocidade de cruzeiro, sem entrar em polêmica, sem criar fato novo. A falta de um fato novo vai, sem dúvida nenhuma, beneficiar o Ricardo Nunes. Deixa eu aproveitar, deixa eu trazer o Ricardo Kerstmann para me ajudar a analisar esse cenário lá em São Paulo, além de São Paulo e BH. Ricardo, me parece que o teu xará, neste momento, ele só precisa de uma coisa. Nada, né? Não tem campanha ganha, obviamente, mas o nada, nesse momento, beneficia o Ricardo Nunes. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde também para todos os nossos queridos antagonistas. Está corretíssimo. Esse tipo de eleição, né, quando ela fica com uma tendência muito clara no segundo turno, só são 2 candidatos, aquele que lidera com folga, a expectativa dele é não cometer erro nenhum. É aquela história que a gente brinca no futebol. Joga na retranca, espera um contra-ataque para marcar o gol fatal. O que o Ricardo vai fazer, assim, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Belo Horizonte, o que o Ricardo vai fazer, assim como deve fazer o Fuad por lá, é jogar na retranca, jogar no contra-ataque, esperando o movimento mais desesperado e errado do adversário e tentar não cometer erro nenhum, porque aí, ao final, ao que tudo indica, vai sair vencedor. E tem um detalhe, não é, Ricardo, porque em uma campanha como essa, né, como em São Paulo, é como você bem falou, quer dizer, se ele não cometer erros, ele já vai estar na vantagem. E tem um detalhe, que é o seguinte, o Boulos, me parece que no primeiro turno, para de fato tentar tirar o Ricardo Nunes do segundo turno, porque ele sabia, né, que se ele tiver, que a chance dele de vencer a eleição era polarizar contra o Pablo Marçal. Me parece que o Boulos ele esgotou todo o seu arsenal de denúncia, enfim, todo o seu arsenal daquele kit de assassinato de reputação. Então me parece que agora, assim, não só ele está em desvantagem, como ele parece que não tem mais artilharia nenhuma contra o Nunes. Então fica uma situação ainda mais delicada. E além de delicada, começa a ficar um pouco até constrangedora, eu diria, né, Wilson? Porque você veja, nesses dias anteriores, ontem principalmente, antes de ontem, ele fez acenos claros à Tabata, eu até escrevi uma coluna a respeito disso, né? Ele incorporou no programa de governo dele, nessa segunda fase, programas sugeridos pela Tabata. E eu escrevi a respeito de um programa sobre empreendedorismo para os mais jovens. Você imagina um candidato psolista, né, que sempre demonizou o capital, que sempre demonizou o empresariado, que sempre disse que esse tipo de atitude, né, um jovem se tornar um empreendedor, não era o melhor caminho.
A esquerda, historicamente, defende aquela história de que tem que estudar e arrumar um bom emprego com carteira assinada, ter todos os direitos trabalhistas para poder progredir na vida. Ele já incorporou essas ideias, vamos chamar assim, capitalistas da Tabata, né? Que é o empreendedorismo, que é o que move verdadeiramente uma nação rumo ao sucesso. Ontem, ele também fez afagos claros, né, ao Pablo Marçal, e foi correspondido pelo Marçal. Eu acho que começa a ficar, além de desesperadora, começa a ficar constrangedora a campanha do Boulos, porque daqui a pouco ele vai estar fazendo arminha com as mãos também, buscando o voto da direita. É impressionante isso. Eu não duvido, eu não duvido. E essa questão do aceno aos trabalhadores informais, inclusive é uma apuração que eu tinha na quarta-feira, uma fonte no Congresso me falava que um petista, né, um expoente petista ali da cúpula do partido, me falava o seguinte: olha, o partido precisa parar com essa ideia de que trabalhador bom é trabalhador com carteira assinada. A gente precisa acenar para esses trabalhadores do iFood, do Uber, enfim, de empreendedores, de microempreendedores individuais que resolveram ganhar por si só o seu sustento. Matheus, coloca por gentileza aí o Lula falando sobre a eleição em São Paulo. O Boulos pode ganhar as eleições. Eu leio que o Boulos pode ganhar as eleições. O Boulos, deixa eu lhe falar uma coisa, o Boulos é uma figura muito preparada, sabe? Nós tivemos um problema no primeiro turno que é muito difícil você convencer um petista que estava habituado a votar em 13 desde 1980 a votar 50, a votar outro número. Sabe? Você veja que teve 50 mil pessoas que votou no 13. Então, eu, inclusive, gravei para o Boulos dizendo: olha, quem está habituado a votar no 13 tem que votar agora no 50 da cidade de São Paulo. E o Boulos vai tirar voto de quem, presidente? Hein? O Boulos tiraria voto de quem para esse segundo turno? Eu acho. É que o voto não tem dono. A gente pensa que o voto tem dono, o voto não tem dono. O voto nós temos que captá-lo, nós temos que conquistá-lo. Toda vez que eu abrir a boca para falar, eu tenho que ter noção que eu tenho que conquistar alguém. Sabe? Então, o Boulos tem 2 semanas, tem vários programas de televisão, tem vários debates, sabe, para ele poder convencer as pessoas. E eu, se puder ajudá-lo, vou ajudá-lo a ganhar essa eleição, porque eu acho que ele pode fazer um bem muito grande para São Paulo. Ricardo, só para fechar São Paulo, porque essa declaração do Lula, ela mostra o total descompasso ali na campanha do Boulos, porque ele fala, primeiro, voto não tem dono, mas as pessoas votaram 13 pensando que é 50. Só que o Lula, ao mesmo tempo, investe nesse discurso de que ele é um cara que pode levar o Boulos a um patamar maior. Então, assim, já começa uma contradição ali. Aí depois ele questiona, mas como é que o Boulos vai conseguir reagir? Não, porque ele tem tempo de TV, tem propaganda, tem debate. Gente, desculpa, os dois têm o mesmo tempo de TV. O que tem uma diferença nesse segundo turno é a questão dos debates e sabatinas. O Ricardo Nunes já deixou muito claro que ele não vai participar de todo o debate contra o Guilherme Boulos, porque ele sabe que é no debate que ele pode criar um fato novo que pode atrapalhar sua candidatura. Então, é como você falou no início, né, Ricardo? Quer dizer, no 0-0, né, é melhor jogar na retranca para não ter problema. Ô Wilson, a fala não condiz de maneira alguma com o pensamento do presidente, né? Ele é o rei de se achar o dono do voto dos outros. Quando ele fala que as pessoas estão acostumadas a votar no 13 e teriam que agora passar a votar em outro número, fica patente isso aí. E a culpa, Wilson, é do próprio presidente Lula. Ele sempre foi a barreira para que surgisse ao longo dos últimos anos um líder de esquerda. Vamos lembrar que dentro do PT ele sempre impediu essa renovação. Como agora ele está caminhando para o fim da carreira política dele, não estou desejando de maneira alguma mal ao presidente, nada, mas a idade vai chegando e naturalmente ele vai ter que se afastar da política, o surgimento de outra liderança passa, né, pelo desconhecimento que ele sempre impôs ao partido e à esquerda. Ele nunca deixou surgir ninguém. E agora está pagando preço por isso. Finalmente, né, o Boulos pode ser um líder à esquerda, algo que não está muito claro para mim. Eu acho que o petismo, principalmente, sempre dependeu e continua dependendo da figura do Lula. Eu acho que para poder surgir alguém que reúna todo o eleitorado de esquerda, que passa a ser o novo líder, precisa de alguns anos de campanha, de divulgação em torno de si. E passa pelo Lula, de ser talvez esse porta-voz, porque ele é o principal líder da esquerda. Como ele nunca fez isso, não adianta ele agora culpar
os eleitores do PT que sempre votaram no 13. A culpa é sua, presidente. Só, presidente, tem um detalhe. Aí, enfim, mas é um assunto para outros programas, né? Porque deve acontecer aqui com a esquerda muito provavelmente o que acontece com a direita, né? O Bolsonaro imaginava que era o dono ali da direita, aparece Pablo Marçal e Pablo Marçal já consegue tirar boa parte dos votos da direita, né? Na esquerda, alguma coisa me diz que deve acontecer a mesma coisa, né? Já começou a surgir Tabata Amaral, João Campos, enfim, já tem nomes aí. E aí, se o Lula não ficar esperto, provavelmente no futuro, não acho difícil ele ficar para trás, ele ser ultrapassado por esses novos nomes.